Um relato nos joga dentro de uma vida, prende as vistas em um ponto específico de um tempo, acontecimentos que desvendam as causas de estarmos naquele passado orientado. Fica sutil perceber os fins que levaram a atenção para um ponto-chave, onde ocorria um estranhamento com o mundo, uma espécie de mau presságio que, anunciado, leva ao rompimento de realidades, muda o nosso modo de ver e de se relacionar com o mundo. E por que estou fazendo este pequeno monólogo em um vídeo sobre Ainda Estou Aqui? Bem, por quê? É essa a sensação que o filme conta ao longo de sua história para mim. Como diante do passado de Marcelo Paiva e sua mãe Eunice Paiva, e junto de todo o resto da família, damos de encontro com um momento específico na história do Brasil, a ditadura militar de 1964. Não só isso, vamos de salto para a profunda natureza que percorre até hoje os sentimentos e o presente sobre tal recorte na história brasileira. Resumindo, como o passado, que é contado, caminha para descrever no subtexto o mal-estar que envolve até hoje as feridas abertas pelo cacetete dos militares e sua tortura. Feridas que, próximas de serem esquecidas, são relembradas para justamente buscar uma reconciliação que cure suas chagas, reconhecendo naquele longo espaço do silêncio que há clareza sobre os atos violentos da ditadura, um lugar para iluminar acima do que foi revelado, e mostrar que muitas vidas ainda estão esquecidas em arquivos e documentos que muitos buscaram tentar enterrar no esquecimento. A tortura é a ferramenta de um poder instável, autoritário, que precisa da violência limítrofe para se firmar, e uma aliança sádica entre facínoras, estadistas, psicopatas, lideranças de regimes que se mantêm pelo terror e seus comandados. Não é a ação de um grupo isolado. A tortura é patrocinada pelo Estado. A tortura é um regime, um Estado. Não é um agente fulano, oficial cicrano. Quem perde a mão é a instituição e sua rede de comando hierárquica que torturam. A nação que patrocina, o poder emanado pelo povo ou não, suja as mãos. Sinopse rápida. No filme acompanhamos em 3 divisões a história da família Paiva, focados especificamente na perspectiva da mãe, Eunice Paiva. Vivemos o seu dia a dia, suas experiências como uma família de classe média no Rio de Janeiro, na mítica Leblon, acompanhando eles vivendo uma tranquilidade que toda uma geração sonhou em algum momento. As crianças brincam na rua sem problemas com os perigos do mundo, há uma clara segurança financeira com os Paiva morando em uma grande casa. Tanto pais como filhos demonstram uma inteligência e respeito quanto à humanidade e, claro, o amor ronda a todo momento os cômodos. Entretanto, vemos o dia a dia da família ser rompido quando o pai Rubens Paiva é levado preso pelos militares e após isso desaparece, deixando claro tanto para os seus membros familiares como para o público o seu fim, no caso, a morte. O resto da história discorre tanto mostrando os efeitos destrutivos que o desaparecimento / morte do pai gerou em seus membros, como os terrores que tais sofrem com a presença constante de seus algozes, no caso a ditadura, ao mesmo tempo que Eunice busca encontrar respostas sobre a morte do marido e o meio para receber a justiça que ela merece enquanto que cria 5 crianças. O filme pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a apresentação dos Paiva como uma família feliz vivendo no Rio de Janeiro, em momentos confortáveis e acolhedores, onde entendemos que estamos presos dentro de um regime como eles, autoritário que busca destruir qualquer possível pessoa que pense contra o mesmo. Rápida elucidação. A ditadura militar mais recente no Brasil durou 21 anos e foi marcada pela forte repreensão civil, com direitos tanto de expressão como civis sendo suprimidos pelo poder militar e sua autoridade. Tais eventos são marcados pelos atos institucionais, medidas que os militares promulgaram aumentando seu poder e permitindo que os mesmos fizessem barbaridades até hoje discutidas e silenciadas, pois com o final do período, buscando não levar uma enrabada fenomenal pelos crimes humanos que cometeram, os militares articularam uma anistia quanto às suas ações no recorte de 21 anos em troca de não buscar interferir na redemocratização. Na segunda parte acompanhamos o terror tanto do encarceramento de Rubens como seu desaparecimento e morte, presenciando seus efeitos, como a prisão de Eunice e sua filha mais velha, seu terror de não saber o que aconteceu com seu marido, a tortura psicológica de ficar presa em uma cela escura, sem contato com ninguém, além de seus algozes que só conversam para tentar persuadir Eunice e entregar supostamente algum inimigo da ditadura, comunista no caso. Depois de 12 dias na prisão, temos a sua soltura, luta e sofrimento quanto à morte do marido e pai, apresentando os efeitos que a ditadura tinha em qualquer tipo de família, incluindo mesmo a de um ex-político e filho de um oligarca, como no caso de Rubens Paiva, que além disso tinha forte conexão com figuras ilustres da época. Como exemplo, temos o escritor Antônio Calado. Na terceira parte e última parcela do filme, acompanhamos a família em períodos diferentes pós-ditadura, lidando com vitórias diante do passado manchado do regime, ao mesmo tempo que ocorre no subtexto uma amarração de significados, que conversem muito sobre os tratamentos ao nosso passado, e o esquecimento presente no trato que damos em muito à ditadura. Enfim, mas antes de continuar nesta verborrágica análise, pessoal, rapidamente, por favor, aperte no sininho, se inscreva no canal, dê uma ajudada aqui, coloque seus comentários,
seus pensamentos, seus deslumbres e delírios para nós criarmos uma comunidade e fortalecer sempre mais o canal. Obrigado e continuando o vídeo. Parte 1. Os Paiva e o prenúncio do terror. O início de Ainda Estou Aqui é um deleite em diversos aspectos, seja pela composição de fotografia vivida de Adrian Tejido, que conversa com a sensação inicial de conforto através do uso de tons quentes para as lentes, que estão expressando uma sensação similar ao entardecer de um dia. O elemento que se repete em muitos momentos chaves de bem-estar, como quando vemos a família Paiva em um dia confortável na praia, brincando e tirando fotos, dando aquele tom alaranjado de pôr do sol que nos passa segurança, como também uma espécie de nostalgia, e ao mesmo tempo vemos o elemento do mal que ronda e espreita observando de longe, mas cada dia mais perto, como um anúncio que no próximo dia não haverá a mesma felicidade que estamos presenciando. No mesmo ritmo, temos o trabalho da edição, que novamente coordena a construção de um tempo que, ainda que esteja no passado, converse muito tanto com sua época como em nosso imaginário sobre a década de 70, englobando os conflitos que são mostrados entre a realidade da ditadura que o Brasil passava, com repreensão, falta de direitos políticos e constitucionais, a evasão desmedida e voraz de militares contra qualquer um que possa representar uma sugestão de ameaça, esta sempre muito vazia, da mesma forma que ainda permanece naquele mundo que não podia ser destruído de um dia para outro. Fagulhas do Brasil que se seguia ao longo de décadas anteriores. Um Brasil repleto de grandes desigualdades, problemas severos em setores básicos para a população, mas que encontrava em seu patamar grandes insurgências políticas, sociais e culturais. Mas calma, já voltamos neste ponto. Voltando para a família Paiva, no desenrolar dos primeiros minutos da película, somos apresentados ao cotidiano familiar. Percebemos logo de cara que os Paiva são no mínimo uma família de classe média, sem grandes conflitos, com pais muito amorosos, ainda que detalhe. O livro homônimo à obra comente um pouco melhor sobre a personalidade um pouco obtusa em certa medida de Eunice, mas temos pais dedicados, que oferecem uma vida digna aos seus filhos, com uma grande marca sendo a casa em suas experiências diárias, que em si são uma mistura única de provocação e beleza, pois se em um ponto temos pais presentes e dedicados à criação de seus filhos, em outro acompanhamos adultos progressistas os apresentando um mundo de cultura e conhecimento, sem contudo serem coniventes aos exemplos de abominações que vão contra a típica família brasileira. Um comentário com dois sentidos dentro da trama, na minha opinião, servido tanto para nos aproximar deles, mas como uma espécie de provocação contra o estigma que pessoas com certas escolhas ideológicas seriam destruidoras de famílias, o contrário daquilo que vemos justamente sobre os Paiva, uma família repleta de amor e carinho em quase todos os momentos. Um fator de apoio que vou usar ao longo do vídeo é a obra literária que foi adaptada de Marcelo Paiva, no caso Ainda Estou Aqui, que apresenta uma narrativa tanto sobre os eventos que vemos no filme, mas como complementa com elementos que estão presentes em certos detalhes, muito reforçados pelas atuações afiadas de Selton Mello e da inacreditável Fernanda Torres. As pequenas sutilezas de suas vidas diárias e comportamentos, com a personalidade reconfortante de Rubens, um contraste que continua sempre lembrando do desfecho trágico que o personagem sofre. Sua calma, bom humor e um estilo de vida do bom bonachão são um dos muitos exemplos dos elementos trazidos pelo relato de Marcelo para a adaptação. Para ter uma ideia, até mesmo o escritor já citado Antônio Calado, que enfrentou a ditadura de peito aberto, reconhecia Rubens como o homem mais risonho que havia conhecido. Contudo, o nível de sutilezas de atuação cai no colo da fantástica Fernanda Torres. Sério, o número de sentimentos que somos expostos em pequenas expressões, somadas ao comportamento controlado e ainda assim tenso de Eunice, como na cena icônica da sorveteria, são de causar os mais altos níveis de nervosismo. São olhares perdidos no horizonte diante do confronto, onde não é possível quase nenhuma ação contra os seus inimigos. O desejo em cada busca pela salvação do marido e ainda assim a capacidade de manter a compostura sem quase nunca baixar a cabeça diante do sofrimento. Um grau de autocontrole que é explícito no livro, inclusive quase caindo no tom de frieza rústica, pois uma coisa que está presente nos detalhes da atuação de Fernanda Torres é a personalidade firme e digna de Eunice, mas também sua sutileza em devotar amor à sua família. Veja, nunca temos grandes demonstrações de afeto diário da personagem, com exceção dos momentos de crise ou dos cuidados que são muito comuns na época para uma mãe de casa, ou claro, em brincadeiras como na cena maravilhosa embalada por Erasmo Carlos, com a família reunida em volta do futuro terreno onde seria sua suposta casa. Eunice sempre resguarda um isolamento pessoal, ainda que seja tanto amorosa como uma mãe inacreditável, capaz de não só confrontar um regime autoritário no seu apogeu de violência, pós-68 e o Auto Institucional 5, conhecido como AI-5, mas também criando seus filhos como encontrando seu caminho. Tal caminho sendo um exemplo de perseverança. Sério, o que essa mulher ao longo de sua vida fez foi de arregalar os olhos e bater as palmas. Além de criar 5 filhos, tornou-se advogada, representando uma série de figuras famosas desde políticos a artistas, como Rony Von Sting, quando mesmo fez doações para comunidades indígenas caipós aqui no Brasil. Participou da redemocratização, onde participou também da fundação do partido PT, quer seja sua posição ideológica
e política, é historicamente um marco na história do Brasil pós-ditadura. Tornou-se uma das maiores especialistas em direito indígena, atuando como ativista e defensora dos povos ao longo de toda a sua trajetória no direito. Enfim, a lista de ações da mulher é extensa. Voltando para os detalhes de atuação, Fernanda Torres guia com sua severidade nossos olhos para o prenúncio do terror que sua família vai passar. São momentos em que um avião militar passa voando, ou quando ao longe a personagem percebe um pouco nervosa um movimento de blindados do exército, tudo comunicando aquele pequeno desarranjo que você vai criando, enquanto que a felicidade é presente quase toda hora. Uma sacada que conversa novamente muito enquanto adaptação, visto que naquele momento, em 1971, os Paivas acabavam de encontrar um momento de respiro, algo descrito muito no livro. A razão de tal relaxamento seria os anos iniciais da ditadura, quando o pai Rubens, deputado do extinto PTB, Partido Trabalhador Brasileiro, na época uma das principais representações da esquerda no Brasil, foi cassado no processo de dissolvimento dos partidos políticos e também devido à paranoia comunista que envolvia a retórica dos militares e setores da direita que defendiam a existência de uma suposta conspiração da esquerda entre as alianças políticas de João Goulart, presidente deposto na época em 1964. Muito do argumento usado contra Goulart e seus aliados na época eram suposições que voltavam sua atenção para a agenda de visitas do mesmo à China, ou pelas ações reformistas surgidas ao longo dos governos da década de 50 e que seguiam na forma de reformas de base, reformas extremamente comunistas, por defenderem, por exemplo, reforma agrária, ou seja, o direito de pessoas sem terra que muitas vezes trabalhavam em grandes latifúndios de grandes proprietários em receber uma pequena porção de terra para trabalhar para si, pequena, eu digo. A segunda, o plano de alfabetização nacional, esse com o objetivo sujo de ensinar a população brasileira, em grande parte analfabeta, a ler e escrever, coisa hedionda, pérfida, ensinar esse pessoal a saber o que eles escreviam ou assinavam, ou saber, por exemplo, ler uma propaganda política sem a necessidade de responder aos interesses de seus coronéis e patrões. De novo, coisa inacreditável esse comunista do Goulart. Falando sério, gente, grande parte da historiografia nega a possibilidade de um plano de transformar o Brasil em um país socialista na época. O que João e seus aliados estavam, na verdade, propondo para a época era a necessidade de trazer para o Brasil um mínimo de desenvolvimento que era tanto necessário para o bem-estar da população, mas também para o crescimento do país no cenário global. Sempre necessário ressaltar, se uma população com os mínimos de conhecimentos, como ler e escrever, é impossível você transformar e produzir aquilo que demanda conhecimento técnico avançado. Sem uma mão de obra com mínimo de formação, é impossível formar mão de obra especializada, algo fundamental para qualquer setor industrial, por exemplo. Claro, não podemos negar os elementos ideológicos presentes nos programas propostos pelo governo antes da ditadura, como a necessidade de conscientizar a população sobre sua realidade e prover para os mesmos a capacidade fundamental para entender o mundo em que a palavra escrita dita todas as relações e poderes. Um dos grandes expoentes na época, inclusive símbolo dessas reformas de educação, foi o educador e pedagogo Paulo Freire, que ficou muito conhecido por justamente ser o chefe no cargo de fazer a grande alfabetização, que ficou conhecido inclusive no programa que ele fez no Rio Grande do Norte, mas isso é outra história. Rubens Paiva era um dos aliados de Goulart na época, eleito pelo partido do mesmo, algo que Marcelo descreve como algo imperdoável na visão de Eunice, tanto pelo futuro sofrido da família, como pelo gasto de todas as suas principais economias para sua eleição. O passado doloroso da família transformou toda a trajetória familiar no futuro. Eunice acabou virando um grande símbolo de luta e resistência, e sua vida incluindo seu fim, principalmente relacionando a parte final do filme, a questão do esquecimento que conversa metaforicamente com a ditadura. Segunda parte, negação. A negação sobre a memória do período da ditadura de 1964 persevera em nossa realidade em diversas partes da sociedade, desde as condutas do Estado pelos acordos estabelecidos com a ditadura, criando a anistia para o julgamento daqueles responsáveis pelas ações criminosas durante o recorte de 21 anos, algo terrível visto o número de mortos, punidos e desaparecidos. Para se ter uma ideia, a partir de 1971, o número de desaparecidos políticos considerados perigosos para o regime passava dos 140, sem falar em grupos expostos ao completo descaso, como comunidades indígenas, por exemplo, onde o número de mortos ao longo dos anos da ditadura foi em torno de 8 mil aproximadamente. Isso com consideração de que não havia um cuidado métrico na época de registros, muitas vezes. Muito daquilo que se funda das ações da ditadura estão enraizadas no modus operandi da negação de realidade, substituindo a concretude da mesma para algo defasado, fugaz, que mente a partir de desdobres que nunca falam sobre a verdade, sobre os fatos, fingindo para permanecer no pilar de detentor do poder. Negar que pessoas, brasileiros
brasileiros nascidos em um dos berços da América Latina tivessem o direito de serem reconhecidos como mortos. Exatamente, o reconhecimento só de mortos, algo que Paiva sofreu ao longo de anos e que Eunice acabou indo atrás, inclusive, algo que impediu, inclusive, ela de ter acesso a contas e até mesmo reservas financeiras para o auxílio da sua família. Um hábito tamanho que diversas famílias acabaram por nunca receber informações verdadeiras sobre a situação óbvia de seus parentes, bem como qualquer corpo para um enterro digno. Mortos pela violência da ditadura autoritária, tiveram até o direito de reconhecimento após a morte negado, transformados pela dissimulação da linguagem retórica e por mentiras inventadas em desaparecidos, raptados por grupos terroristas comunistas, todos os termos usados nos inquéritos abertos sobre suas vítimas. Aquilo que é terrível, vil, reforçado pela violência somada da tortura, era devolvido para aqueles que buscavam alento como um adjetivo esdrúxulo, desaparecido. Rubens Paiva foi um dos vários desaparecidos. Diversas famílias carregam o castigo primal dos arquivos bloqueados e os acordos que sobrevivem negando em uma rima torta o fim da negação, daquilo que nutre uma perspectiva doentia que não permite a cura de feridas que estão presentes tanto no povo civil como na própria história militar do país. Marcelo Paiva mesmo fala ao longo do livro: sabemos muito bem que o terror que reinou no país foi obra de parte dos militares. Sabemos muito bem que não se fazem generalizações em acirramento ideológico. Militares foram os que mais sofreram nas mãos dos militares durante a ditadura. Muitos foram presos, expulsos, humilhados, torturados e mortos. Aliás, grande parte dos que combateram a ditadura militar desde o seu começo foram militares contrários ao regime. Muitos caíram na luta armada. A negação preenche o trauma com o horror do esquecimento, a sensação fantasmagórica que está em volta de nossa lembrança. Uma memória que tem lugar e tempo, uma construção, como definida por Harry Bergson. A memória necessita disso para existir. Contudo, infelizmente, partes dela estão saturadas, vazias pela negação de feitio dos responsáveis pela ditadura, continuada em nosso recorte com uma dissimulada tentativa de sempre, por certos discursos, manter o mesmo estado de espírito, negar e negar aquilo que aconteceu, não com o uso do silêncio, e sim com a violência dos berros, pela defesa que foi justa dos terrores feitos em nome de mentiras, na tentativa de montar uma posição de interesse dentro da política da época como a de hoje. Terceira parte: esquecimento. Esquecer é um terror universal para a humanidade. Causa desespero ao perceber a fragilidade de perder partes de nossa vida que definem quem somos, sem termos a escolha daquilo que guardamos para sobreviver parte de nossa existência. Na construção de nossa memória histórica, o esforço para constituir os eventos junto das realidades de cada época e recorte. Dito tal coisa, o esquecimento degrada nossa determinação de realidade, pois são as experiências humanas ao longo do tempo que nos formam, mas ainda são também os nossos entendimentos sobre o passado, a percepção que retiramos tanto no momento ocorrido, de forma consciente ou inconsciente, mas as interpretações que ocorrem ao longo da vida presente sobre uma memória, sobre o passado, no caso. Um evento com determinada perspectiva e sentimento ganha uma nova máscara na medida que acumulamos mais material ao longo da vida, para comparar e refletir, bem como sentir novas imagens sobre nossas lembranças e memórias. Mesmo assim, existe um senso diante do grande bolo de informações que guardamos dentro de nosso caixote no alto do corpo, uma linha tênue que se firma como realidade e fato, mesmo que ela carregue subjetividades. Talvez isso seja um dos pontos que mais me tocou ao assistir Ainda Estou Aqui, a metáfora que ronda sobre a constante luta em lembrar os horrores, mesmo que ele signifique um pior momento de sua vida, ao mesmo tempo que forças externas busquem queimar e fazer esquecer aquilo que nos aconteceu. E é buscando na faceta da tragédia o caminho para sanar, usando daquilo que é oposto da violência tórrida que a ditadura usava. A felicidade no sorriso de Eunice e em cada passo que é dado contra a tentativa de se fazer esquecer. Eunice lembra da capacidade de suportar com um sorriso no rosto o momento em que o inimigo tenta e tentou esmagar sua vontade de lembrar e questionar a verdadeira realidade, a morte e o sumiço de seu marido. Um totem que daquela memória que somos apresentados na primeira parte do filme, da família feliz vivendo o céu na terra. Mesmo com a ronda do diabo encarnado em placas de aço, dos Paiva capazes de viver, com os dias plantando sempre novos momentos de felicidade e graça. Aqui vem o trabalho meticuloso de constituir na atitude de dignidade de Eunice, a partir de Fernanda Torres, um meio para sobreviver e seguir em frente, mas nunca sem reconhecer que estamos atrelados ao passado. Como Mark Bloch, importante historiador, ressalta, as orientações que fazemos no presente são amarradas ao sentido que damos para sua orientação, uma voltada para o passado, outra para o futuro. Eunice segue seu percurso buscando orientação de seu futuro pelo passado, que se firma somente no presente. Um jogo dialético que vai seguir a mesma o resto da vida, com cada passo recobrando uma parte pequena dos eventos que machucaram sua família para assim conciliar, convergir daquele horror de tortura e violência. Assim, o passado pouco a pouco é sanado, em pequenas partes, claro,
pois nunca será possível mudá-lo. Na mesma linha sobre memórias e esquecimento, existe um encontro entre um fim de Eunice e o trato sobre a ditadura em certa escala na sociedade brasileira. Veja, o esforço em estudo e elucidação sobre os 21 anos da ditadura é extenso e rico, a ponto que a quantidade de livros, documentários e até programas e filmes que falam sobre o período do regime é enorme para consumir. Contudo, existe, na minha perspectiva pessoal, uma sensação de descuido quanto às ações palpáveis diante do terror. São muitos arquivos enterrados, um destrato quanto ao julgamento e condenação dos responsáveis pela tortura, como por legitimar a mesma, um descuido em permitir que certos sujeitos, dentro de nossa atualidade, neguem com a cara lavada e justifiquem sem provas a agressividade, algo que sob qualquer ótica humanitária é injustificável. Da mesma forma, a falta de amparo e reparo aos erros e ações criminosas da ditadura pouco a pouco fica distante, levando ao enfraquecimento de sua configuração no presente, ainda que influencie, mas no imaginário da lembrança que acaba perdendo força, pois nossa cultura tem um péssimo trato sobre o mesmo. Sim, relembramos, sim, ressaltamos, mas não com a força necessária. Tal fraqueza de força encaminha nossa realidade para fracassos de humanidade, quando homenagens a torturadores são muitas vezes feitas publicamente e nada acontece. Pois bem, o filme trabalha no seu final com o entendimento do esquecimento como algo que chega, mas que com luta pode ainda ser não somente parado, mas que demonstra como ao lembrarmos aquilo que é importante, realizamos a recuperação daquilo que somos. Eunice, já em muito esquecia devido às perdas causadas pelo Alzheimer, recupera em um vislumbre a plenitude, uma carga de emoção representada pela mítica Fernanda Montenegro. Seu olhar antes perdido, como um fantasma que permanece em resistência contra sua maldição, toma o brilho de quem observa talvez um breve momento que até então ficará esquecido, a busca de um novo passo na reconciliação, a Comissão Nacional da Verdade. Um curto passo que tentou recuperar a memória antes consumida, repará-la inclusive, memória que é sempre negada em algum momento em nossa história. Uma tragédia que se repete, seja como farsa ou como de novo um fato cíclico.